Olá pessoal, estou de volta aqui no canal para fazer mais um vídeo para vocês. No tema de hoje eu trago a seguinte questão: o erro da tradução das Testemunhas de Jeová em Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. Antes que eu comece a comentar sobre este tema, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe o seu like, compartilhe se você puder e quiser. E caso você tenha interesse de estudar grego, hebraico ou fazer um curso de teologia à distância, é só falar comigo. Aqui na descrição deste vídeo está todos os meus contatos, beleza? E peço que você siga a minha página lá no Instagram, que é essa aí, Exegese Bíblica. Eu estou sempre postando lá alguma coisa, beleza? Então é isso aí e vamos para o tema de hoje. Aqui nós temos essa aqui. Aqui nós temos a tradução do Novo Mundo, tá? Que é a tradução da Bíblia das Testemunhas de Jeová. No versículo 16 e 17, você vai notar essa expressão aqui, ó, outras e outras 4 vezes. 2 no versículo 16 e 2 no versículo 17. Isso faz diferença? Faz. Por quê? Porque eles entendem que o versículo 15, quando diz que o primogênito de toda a criação, está falando que Jesus foi o primeiro criado, certo? Então ele foi o primeiro criado e aí, por meio dele, foram criadas todas as outras coisas. Ou seja, ele veio primeiro e as outras coisas da criação veio por meio dele. Então isso reforça ainda mais a ideia de que o primogênito de toda a criação aqui, ela é uma ideia de criação do próprio Cristo, né? Já que todas as outras coisas vieram por meio dele. E aqui você tem, né? Todas as outras coisas foram criadas por meio dele e para ele. Versículo 17. Também ele já existia antes de todas as outras coisas. Observe isso aqui, ó. Ele existia antes de todas as outras coisas. Por que ele existia antes de todas as outras? Porque ele foi criado primeiro. Então esse é o argumento, né? E por meio dele todas as outras coisas vieram a existir. Beleza. Então aqui eles vão pegar esse termo outras e vão colocar aqui. Só que eles têm argumentos, né, para defender essa ideia. E eu vou trazer aqui os argumentos que eles colocam para defender essa ideia. Beleza? Então vamos lá, ó. Eles vão pegar, que eu tenho o texto grego, né? Eles vão falar que esse termo aqui, ó, panta, esse é o termo que está em discussão, tá? Eles vão dizer que esse termo panta aqui, ó, tanto no versículo 16 quanto no versículo 17, ele tem a ideia de todas as coisas, né? Ou tudo, né? Falando ali de uma totalidade de alguma coisa. Beleza. Só que aí eles falam que a expressão outras, né, não foi apenas a tradução do Novo Mundo que fez essa tradução, colocando todas as outras, né, acrescentando esse termo outras, né. Eles vão falar que outras traduções também fizeram isso. Logo, a TNM não adulterou, porque as outras também fez, como por exemplo a NVI, né. Eles citam, ó, esse texto de Lucas 13:2, quando fala assim, ó: Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Então aqui eles falam, ó, o termo pantas está aqui, certo? Em Lucas 13:2, né? E a NVI traduz como todos os outros, acrescentando também o termo outros, né? Então não tem nenhum problema fazer essa tradução. Beleza? Outros dois textos que eles citam são esses aí, ó. Lucas 21:29, né, que fala assim: em seguida Jesus fez essa comparação. Vejam o exemplo da figueira ou de qualquer outra árvore. Então aqui no texto grego você vai ter também aqui, ó, o panta, né? E foi traduzido como qualquer outra. Observe o termo outra, tá? A NTLH também fez isso. Em Filipenses 2:21, a NTLH também fez a mesma coisa. Ela pega o termo pantes e coloca todos os outros, tá? Acrescentando o termo outros. Ou seja, a tradução que a TNM fez
em Colossenses 1, 16 e 17 não é algo apenas deles, né? Outras traduções também fazem isso, né? Bom, o que acontece, né? Uma coisa que eu achei muito interessante sobre esse tópico, né, é que a própria Bíblia das Testemunhas de Jeová comete um equívoco absurdo. Por que eu digo equívoco absurdo? Vejam isso aqui com os seus próprios olhos, né? Para depois aí não falarem que eu estou falando besteira, né? Então vamos lá, ó. Vou mostrar aqui a vocês. Cadê? Aqui, ó. Aqui é João 1,3, tá? João 3, você tem aqui o Panta também, certo? Que é a mesma coisa de Colossenses 1 e 16, está falando de Cristo, que todas as coisas vieram por meio dele, certo? Observa aqui, ó. Panta está aqui, primeira palavra do versículo 3 do capítulo 1 de João. Beleza? Beleza, então vamos lá, né? A TNM, olha como que ela traduz, ó. Todas as coisas vieram a existir por meio dele. Aqui ela não diz todas as outras coisas. Cadê o termo outras aqui? Será que os tradutores eles eram diferentes? Quem traduziu João 1:3 não é o mesmo que traduziu Colossenses 1:16 e 17? Porque eles estão se contradizendo. Na outra lá está falando que por meio dele todas as outras coisas. E aqui está falando todas as coisas, não todas as outras. Aqui está corretíssimo, né? Então veja, a própria tradução do Novo Mundo não colocou aqui o termo outras, certo? Então vamos lá. Um equívoco, né, desse argumento que nós vamos analisar aqui é o seguinte, ó. Deixa eu mostrar aqui a vocês, tá? Pera aí. Pronto, aqui. Vamos começar por esse ponto aqui, tá? Aqui em Lucas, né, 13:2, eles argumentam, né, que aqui está todos os outros, só que aí eles cometem o equívoco de fazer essa comparação. Por quê? Porque quando você pega pantas aqui, que a NVI colocou o termo outros, a questão é a seguinte. Primeiro, o termo panta em grego, ele não significa todas as outras coisas, tá? Ele significa tudo, envolvendo uma totalidade. Ele não tem esse termo outras, tá? Esse termo outras, ele surge por causa do contexto. Quando você tem uma ideia, você tem dois grupos diferentes no mesmo texto. E eles estão fazendo coisas ali, digamos que diferentes. Então, por exemplo, ó, aqui vocês têm, ó, vocês pensam que esses galileus, observe, esses galileus, né, ele está citando galileus específicos aqui, ó, Roi, Galilaioi, né, que no caso aqui vai ser os galileus, Rutoi, que está no plural. Esses galileus eram mais pecadores do que todos, aqui todos já está falando de outro grupo, né? Todos os galileus. Observe que o pronome demonstrativo Rutoi, ele menciona um grupo específico, estes galileus. Então é como se ele estivesse apontando para um grupo. Vocês pensam que esses galileus aqui eram mais pecadores do que os outros? Entende? Então aqui esse outros ele é viável, porque você tem dois grupos diferentes, tá? Então, como você tem dois grupos diferentes, ele está fazendo um tipo de comparação entre esses dois grupos. Então, esse outros ele pode ser acrescentado por causa do contexto, não por causa da palavra em si, né? Aí você tem, por exemplo, aqui, ó, esses dois outros exemplos que eles citam acontecem a mesma coisa. Você nota aqui, ó, que a NTLH ela fala de quê? Vejam o exemplo da figueira. Observe isso aqui, ó, da figueira, certo? Figueira está no singular, exatamente como está aqui, ó, ten, siken ou suken. Retornando aqui, que estava passando o carro aqui, estava fazendo barulho, né? Então, aqui você tem, ó, ten, siken ou suken, enfim, que é a figueira no singular, certo? Então, aqui você tem, né? Em seguida, Jesus fez essa comparação, ou seja, falou uma parábola. Veja um exemplo da figueira.
ou de qualquer outra, ou de qualquer árvore. Quando ele usa aqui, ó, o panta, tá dendra, ele usa o que aqui? Um plural. Árvores. Então veja, ele está falando de dois grupos diferentes. Árvore, a figueira no singular, e o tadendra, que é árvores no plural. Ou seja, ele está falando de dois grupos. O primeiro é árvore, o segundo as outras árvores, né? Já que árvores no plural é diferente de árvore no singular. Então a figueira é uma, as outras árvores outra, entende? Então aqui é viável você colocar o outros para fazer essa distinção, que aqui o próprio texto ele demonstra essa distinção clara. Então veja, o texto de Lucas 13:2 acontece isso, aqui em Lucas 21:29 acontece isso, e Filipenses 2:21 também acontece isso. Aqui quando você pega o termo aqui, ó, o pantes, que ele começa todos os outros na NTLH, por que a NTLH ela coloca todos os outros, né? Eu vou ler aqui o versículo 19 e o versículo 20 para contextualizar, certo? Fala assim, ó: espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícia de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Ou seja, Paulo está falando de quem aqui? De Timóteo. Ele está falando, né, que não tinha nenhuma outra pessoa além de Timóteo que iria ter ali um bem-estar específico por aquele pessoal ali. Aí o versículo 21 entra: pois todos se preocupam com seus próprios interesses e não com o de Cristo. Esse todos aqui não abrange Timóteo, porque Timóteo é o contrário disso, entende? Então veja, de novo, está falando de dois grupos diferentes. Timóteo é um, e os outros, todos os outros, faz parte do outro grupo, né, que se preocupa com seus próprios interesses. Então quer dizer, de novo você tem dois grupos diferentes. Então quando você tem essa estrutura de dois grupos distintos, é necessário, ou caso você queira, você pode fazer isso para dar mais ênfase ainda, tá? Vamos continuar aqui mostrando outros tópicos, né? Aqui eu peguei mais dois textos, né, para mostrar. Esse aqui é Marcos 12:43, na CNBB, né? Ela fala assim, ó: Jesus chamou os discípulos e disse-lhes: em verdade vos digo, esta viúva pobre deu mais do que todos os outros que depositaram no cofre. Observe, aqui ele usa o que aqui, ó? Hauterre pitorre pleion. Quer dizer, esta viúva pobre, certo? Esta viúva pobre. Esta viúva pobre, o que? Ela deu mais do que todos os outros que depositaram no cofre. Ou seja, aqui Jesus de novo está falando de dois tipos de pessoa: a viúva pobre, que depositou no cofre, e os outros, e todos os outros, que não inclui ela, já que ele está falando aqui de dois grupos diferentes. Então é viável que se coloque o termo outros para fazer uma distinção. Beleza? Beleza. Vamos lá de novo para outro texto, né, para ver se fica claro. Aqui em Marcos 14:31 fala o seguinte. Aqui é a Bíblia NVT, tá? Pedro, no entanto, insistiu enfaticamente, né? Mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então aqui, ó, todos os outros que está aqui, né, que é o pantes, está correto. Por quê? Porque está falando de dois grupos diferentes. Pedro falou uma coisa e os outros concordaram, certo? Tanto que ele usa aqui, ó, o elegon, o elegen, que é terceira pessoa do singular. Ele, no caso Pedro, né? E aqui no final ele usa elegon, que é terceira pessoa do plural. Eles, ou seja, dois grupos diferentes. Pedro faz parte de um
que Pedro falou isso, né? Mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E os outros discípulos falaram a mesma coisa aqui, ó, eles disseram. Então Pedro disse e eles disseram a mesma coisa. Ou seja, todos os outros aqui é viável. Por quê? Porque está falando de dois grupos. Então, toda vez que aparecem esses dois grupos diferentes, o termo pantes ou pantas, ou a classificação que for, ele pode ter esse outros, porque ele está fazendo uma distinção entre dois grupos diferentes. O que não é o caso de Colossenses 1, não é o caso de Colossenses 1. Oh, perdão aqui, tá? Porque Colossenses 1, ele está falando aqui, ó. Colossenses 1 está falando de um grupo apenas. É o primogênito de toda a criação. Por meio dele foram criadas todas as coisas. Então é uma pessoa só. Quem é esse meio por meio dele? Quem é esse dele? O próprio primogênito. Então quer dizer, está falando de uma única pessoa. Então não é viável colocar o termo outras aqui. Eu sei que eles fizeram isso para dar ênfase que Cristo foi criado, mas isso não é viável aqui. Tanto que a própria tradução do Novo Mundo em João 1,3 também pegou o termo pantas e traduziu certo, todas as coisas. E aí eu sigo quem? O que a TNM fala em João 3 ou que fala em Colossenses 1, 16 e 17. Bom, eu vou ficando por aqui. Vocês tirem suas conclusões e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês e não se esqueçam de me seguir aí nas redes sociais. Até lá!